E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tá foda fazer vídeo, então me desculpem pelo sumiço, me desculpa por não ter podcast ontem, que eu não consegui nem procurar o Lucas, mas vamos lá. Vamos falar da Blizzard, vamos falar do Diablo Immortal. Sem eu ter jogado, sem eu ter pesquisado nada, eu só quero compartilhar com vocês o que eu penso a respeito, porque alguns de vocês têm curiosidade em relação a isso. Eu tô dando aula pro Leandro e ele foi ser atendido lá na fila do consulado onde ele tá pegando visto. Talvez ele volte, talvez não. Se ele voltar, esse vídeo vai acabar de forma abrupta e depois eu mando o resto para vocês. Onde estamos? Diablo Immortal. Eu quero começar com... eu não sei por onde começa porque eu não planejei esse vídeo, mas vamos lá. Quando anunciaram o lançamento do PlayStation 3, a lenda mais a lenda viva mais foda do jogo do universo dos games no Japão era aquele Hideo Kojima, que ainda faz jogos até hoje, embora os jogos dele sejam zoados já há muito tempo, na minha opinião, porque aconteceu com Hideo Kojima o que aconteceu com Vladimir Putin. A gente pode fazer um vídeo só sobre isso, o quanto você não pode se permitir endeusar. Na época que eu comecei a fazer vídeos pro Black Desert, e comecei a também tacar um monte de filosofia, começaram a brotar pessoas que falavam assim: cara, você é meu ídolo, você é foda, porque você abre meus olhos para um outro universo, você imagina o quanto seria um desserviço para minha própria existência que eu tivesse acreditado nessas pessoas, porque o problema de uma lenda, de um mito, o problema de um cara foda é porque ele já está pronto e se ele para de crescer, ele cai. O Hideo Kojima ele foi tão enaltecido, mas tão admirado pelo Metal Gear Solid, que ele acreditou naquilo, assim como o fundador do Sogo acreditou, assim como o fundador da Subaru acreditou, assim como um monte de outros fundadores de grandes empresas. E o Japão tem essa péssima mania de endeusar chachos, que são fundadores de empresa, porque eles impactam a vida de muita gente, geram milhares de empregos, transformam a vida de muitas pessoas e transformam a sociedade, não só no Japão, como às vezes no mundo inteiro. O Japão tem essa péssima mania de endeusar fundadores de empresas e inovadores, e aí no momento em que essas pessoas se acreditam superiores, elas deixam de escutar pessoas que trabalham com elas em cargos abaixo dela. Assim como Putin hoje não escuta os generais e não escuta os soldados, embora isso talvez não mude o plano a longo prazo dele, mas faz ele perder muitas vidas, por exemplo, tentando atravessar várias vezes o mesmo rio do mesmo jeito e sendo bombardeado do mesmo jeito, do jeito que você percebe que o soldado ele tem menos medo de morrer do que medo de ser punido pelo Putin. Do mesmo jeito que os funcionários do Hideo Kojima e os funcionários do fundador lá do Sogo e os funcionários da Subaru, eles tinham ideias inovadoras, e da Bridgestone, onde eu trabalhei, do mesmo jeito que eu tinha ideias que não podia passar para os meus superiores, porque eles eram meus superiores, afinal de contas. Então quem era eu, o cara que trabalhava na máquina, na linha, o cara que trabalhava na logística, quem era eu para dar pitaco numa decisão estratégica que um cara muito superior a mim tomou? E o Japão, então, começou cada vez mais a afundar e tá onde está hoje, porque empresas como Sony, empresas enormes, começaram a perder espaço porque outros países continuavam inovando, outros países continuavam aprimorando o processo, enquanto o trabalho de inovação e de renovação das empresas japonesas começou a perder para o resto do mundo à medida que esses outros países foram ganhando inércia. Desculpa se eu estou colocando muita coisa muito intensa, tudo junto. Se ficar muito confuso, escuta de novo que talvez você encontre a linha que eu estou tentando passar para vocês. Hideo Kojima, então, ele fala: eu vou fazer um jogo em que eu vou carregar um bebê, o cara vai carregar um bebê e ele vai atravessar o mundo andando e vai ser em velocidade real, e o player ele não sabe que ele quer isso, mas a hora que ele vê, ele vai gostar. Tá, mas para fazer esse projeto a gente vai ter que colocar 2.000 pessoas trabalhando por 2 anos, isso vai custar uma grana enorme. E quantas cópias desse jogo a gente vai vender? Será que vai pagar esse projeto? Cara, foi você que fundou a empresa Hideo Kojima? Foi você que fez o Metal Gear? Não foi, né? Então cala a boca aí e faz, cara. Faz o que eu tô mandando.
Quando abaixo você tem as pessoas engajadas no projeto porque elas têm que fazer isso, elas perdem o emprego. E todo mundo tem que comprar a ideia do idealizador, porque é ele que paga as contas, a coisa tende ao fracasso. Então eu acompanho aí um monte de empresas. As maiores seguradoras do mercado, todas cometem o mesmo erro. Uma copia o erro da outra, porque a ordem vem de cima, e todo mundo que trabalha em todas essas empresas sabe que o negócio está errado e ainda assim fazem. Por quê? Porque não são os chefes, não são os... Mas aí, a gente chega num outro ponto. Se o Hideo Kojima ele não fosse esse soberbo que ele é, se as seguradoras, se essas empresas onde eu trabalhei, essas outras empresas que eu conheço, elas não tivessem essa soberba, se elas fossem mais humildes, se elas escutassem mais, então o problema estaria resolvido. E a minha resposta é não. Não, porque... Bom, isso é a minha opinião, né? Não preciso falar que esse vídeo aqui é de opinião, é que eu tô falando o que eu penso. Minha resposta é não, porque as seguradoras, elas seguem um modelo errado, e desculpa, eu não posso ficar dando detalhe aqui, porque não convém. As seguradoras, elas seguem todo o mesmo modelo que está errado, mas se elas não seguirem, a outra vai seguir, e a outra vai ter uma vantagem competitiva temporária. Então, para não permitir que o outro tenha uma vantagem competitiva, ela vai lá e faz aquilo que está errado a longo prazo, mas que é melhor do que dar errado imediatamente. Por quê? Porque o mercado ele já se formou de um jeito em que ele só absorve um determinado tipo de produto e remunera limitado a um determinado limite. A gente está falando de coisas extremamente complexas aqui, tá, gente? Logo, se você fosse dono de uma seguradora que vale 100 bilhões de dólares, você teria que pensar: ou eu faço a coisa do jeito que eu acho que é certo e eu começo a perder 4 bilhões por ano até eu falir, mas isso seria certo para o mundo e para o segmento, ou eu faço o que está todo mundo fazendo que é errado, que vai dar merda a longo prazo, que vai matar o segmento, que vai trazer perda para o segmento a longo prazo, mas o segmento vai sobreviver de um jeito ou de outro, lá na frente, sendo remunerado muito menos do que é hoje. Então, essas decisões difíceis fazem com que as empresas elas adotem estratégias que não fazem sentido para quem está trabalhando ali. Imagina que você trabalha no banco e você sabe tudo que o banco recebe todos os dias. E você vê milhões de reais sendo recebidos só para fazer TED, só para fazer DOC, só para fazer a manutenção da conta. E aí chega alguém e fala assim: a gente tem que parar de cobrar isso daí. Por que a gente tem que parar de cobrar isso daí? Porque tem um tal de Pix agora chegando, e tem umas fintechs também que não cobram isso. Em sua consciência, você diria que você tem que parar de cobrar? Não, porque você sabe o tanto de receita que aquilo representa para o banco. Mas os bancos eles tendem a acatar essas decisões, eles têm que deixar de cobrar, porque senão de fato eles começam a perder pro Pix e para fintechs. Então eles falam: é melhor perder imediatamente e continuar consolidado no mercado, continuar com a base de clientes que eu tenho hoje, do que continuar cobrando e lentamente sangrar todos os clientes que você tem. Porque aí tem uma pessoa de 60 anos que não quer trocar de banco. Por quê? Porque faz 40 anos que ela é correntista do nosso banco. Mas se você continuar cobrando taxa de DOC e de TED, essa pessoa ela vai abrir uma conta em outro banco. Então eu abro mão para quê? Para manter engajamento a longo prazo. Então tem coisas que as empresas, tem decisões difíceis que as empresas precisam tomar, ou elas não sobrevivem. Esse próprio Hideo Kojima, ele foi um profeta na data do lançamento do PlayStation 3. E eu vivo falando isso aqui no canal. Na época, fã do jeito que eu era, né? Apaixonado por Metal Gear do jeito que eu era, quando eu vi a entrevista dele, eu achei que não fazia o menor sentido. Eu não concordei com ele, mas conforme o tempo foi passando, eu percebi que ele estava absolutamente certo. Pelo menos uma vez na vida, Hideo Kojima esteve absolutamente certo. E o que ele disse quando a Sony lançou o PlayStation 3? Na época eu tinha o PlayStation 2. Ele disse: vocês mataram, vocês destruíram a indústria japonesa de games. Vocês acabaram com a indústria. Agora é uma questão de tempo até todas as grandes desenvolvedoras desaparecerem do mercado e pararem de investir.
pelo menos em jogos de PlayStation. E aí perguntaram para ele: por que você acha um negócio desse? Não faz sentido, é uma evolução, é uma fase. Ele falou: ninguém estava pedindo gráficos melhores. Agora que vocês mostraram gráficos melhores, o jogador ele tem certeza que é aquilo que ele quer. O jogador ele tem certeza que o que ele precisa é de gráficos mais perfeitos, mas o jogador ele não sabe o que ele quer a longo prazo. E vocês elevaram o patamar para um nível tão alto que as empresas que quiserem fazer jogos agora vão ter que investir rios de dinheiro em gráfico, em mecânica, em animação. E isso vai consumir todo o budget, vai consumir todo o dinheiro que a empresa pode lucrar. Então, das duas, uma: ou a empresa não lucra, ela toma um prejuízo para fazer um jogo de PlayStation 3, ou ela lucra muito pouco, só que para isso ela vai ter que sacrificar mentes pensantes na diversão e colocar esses caras para fazer animações bonitas e caras. Ele não disse exatamente com essas palavras, mas eu estou interpretando de um jeito que faz com que o que ele falou não perca essência. Prestem muita atenção nisso que ele falou, porque isso é muito importante. Ele disse: o PlayStation 3, a gente já está no 5 agora, mas o PlayStation 3 ele levou a régua para um patamar tão alto que o desenvolvimento do jogo tirava as mentes pensantes da diversão. Por quê? Porque estava grande parte da equipe concentrada somente na qualidade gráfica do jogo, na qualidade mecânica do jogo, e a competição no mercado e a avaliação dos jogadores ela começou a tender para aquele que tinha melhor gráfico. Então, se alguém lançava um jogo com excelente mecânica, eu não estou falando de mecânica do jogo, das regras do jogo, do patch notes, eu tô falando de mecânica, de física mesmo. Esse negócio, esse ranço que o jogador de New World ele tem de entrar na água e não conseguir nadar, como se esse fosse o pior problema do jogo. Então você eleva o nível de cobrança dos jogadores que não sabem quanto custa desenvolver um jogo, não sabem quanto rende vender um jogo. Você eleva a expectativa de um nível tão grande que quando o cara ele joga no World, ele vê que ele não consegue nadar e no Black Desert ele consegue nadar, ele fala: o Black Desert presta e o outro não presta. E você começa a pegar no pé de coisas imbecis, desculpa usar essa palavra, mas é porque na realidade é mesmo. Você começa a pegar no pé de detalhes imbecis: olha, buga aqui quando você pisa nessa pedra, isso daqui arruína a experiência. Você começa a julgar a sua experiência por coisas que não fazem sentido e esquece da mecânica que depois de jogar 500 horas, 1000 horas, 2000 horas, você percebe que aquele endgame ele não foi pensado, porque você não tinha cabeças pensantes, porque ninguém achava que esse jogo ia ter players que jogariam tanto tempo, porque o seu público-alvo não é o jogador de 2000 horas, é a quantidade de jogadores que vão experimentar o jogo e vão pagar para jogar ele inicialmente. Aí fica esse bando de gente da comunidade de Black Desert falando assim: pô, mas a PA não pensa no jogador veterano. É claro que não, porque ela vende jogo para jogador iniciante, ela não vende jogo para jogador veterano. A gente tem uma série e o jogador novo ele paga o pacote econômico tanto quanto o veterano. Né? Então o veterano pode parar se você tiver 10 iniciantes começando, porque tem um monte de recompensa e tem início acelerado, e não dá para julgar a empresa, porque não julgar a empresa seria dizer: mas os caras só fazem isso por dinheiro, e isso colocaria você num hall de imbecis que acham que as pessoas fazem as coisas no mundo por amor, e não é desse jeito que o mundo funciona, infelizmente. O que o Japão está fazendo com isso? O Japão ele conseguiu uma alternativa a esse problema que começa no Japão na época do PlayStation 3. Então, você tem jogos fantásticos de PlayStation 2 sendo importados para o mundo e sendo exportados para o mundo inteiro. Você tem um monte de jogos do Japão que você jogou do PlayStation 2, mas do 3 em diante talvez tenha diminuído, só tenha ficado alguns clássicos, e esses clássicos talvez você tenha ranço do quão caro eles são. Agora, o que os japoneses estão fazendo? Eles estão passando horas, meses, anos, jogando esses jogos indies, e tem um monte de jogo de 8-bit aqui, tem um monte de jogo ridículo que faz com que eles gastem um tempo enorme. E eles estão conseguindo resgatar a indústria de games fazendo indies, em que o jogador ele tem gratidão pelo grupo pequeno de pessoas que trabalhou no desenvolvimento daquele projeto, e aí você tem um jogo às vezes de 5 horas, de 3 horas, de 1 hora, de 7 horas,
E esse é o tempo do jogo, e depois que acaba, acabou, e foi aquilo. E aí você compra e você remunera, porque você reconhece o trabalho que muitos desenvolvedores tiveram de elaborar a história. E a história hoje, para esse estilo de jogo, ela conta muito mais do que a elaboração da apresentação dele, porque afinal de contas, olha para a elaboração desse jogo aqui e vê se você acha que isso daqui é algum jogo top de linha. Não é. E ainda assim você tem 1 milhão de visualizações e você tem milhões de cópias desse jogo vendido. E aí quando você vende milhões de cópias de um jogo que custa, sei lá, 5, 10, 15 reais, você... Vamos pensar em dólar, né? Porque 15 reais é caro ainda. Quando você vende milhões de cópias de um jogo que custa 2, 3 dólares, no fim das contas você ainda consegue manter essas desenvolvedoras vivas. 15 minutos para chegar no Diablo Immortal. Eu escuto as pessoas destruindo a Blizzard. E tem toda razão, porque elas estão frustradas, a frustração é delas, é inegável que elas estão frustradas e você tem que deixar o frustrado falar. Mas essas pessoas frustradas, se você pegar a Blizzard hoje e der na mão delas, elas não resolvem o problema da Blizzard. Por quê? Porque a grande maioria dessas pessoas ama a Blizzard desde o Diablo 2. Você já jogou Diablo 2? É uma bosta aquele jogo, quando você pensa no nível tecnológico da coisa. Mas é um jogo de uma geração passada que encantou milhares de pessoas. Não sei se milhões, não sei qual que foi o público desse jogo. Diablo 2 fez a infância e a adolescência de muita gente. Quando lançam o Diablo 3, em seguida lançam Hearthstones, em seguida lançam expansões épicas do WoW, e depois lançam Heroes of the Storm e Overwatch, em um curto período de tempo, a Blizzard ela teve um espasmo que resgatou a infância de um monte de gente. Resgatou a infância de um monte de gente. Então um monte de gente que tinha jogado Diablo 2 voltou para esses lugares. E durante um curto espasmo de tempo, essas pessoas tiveram múltiplos orgasmos, desculpa o vocabulário, como eu tive, jogando tudo da Blizzard e gostando de tudo. Porque eu não jogava WoW por falta de tempo, porque eu estava lá jogando Diablo, HOTS e Hearthstones. E esse jogador que teve esse espasmo de ressurreição da infância dele, de trazer de volta aquela criança que ficava maravilhada, ele cometeu o engano de achar que esse espasmo ele seria eterno. Só que todos os modelos de jogo da Blizzard, eles têm uma curva e têm um esgotamento. E é isso que as pessoas simplesmente não conseguem aceitar. Diablo 2, ele foi foda, ele foi épico no momento em que a Rede Manchete era épica. Se você tem mais de 40 anos, você sabe do que eu tô falando. A Rede Manchete era épica com Jaspion e Changeman. O SBT era épico com Chaves. A Manchete, um outro canal lá, não sei se era Manchete também, era épico com Cavaleiros do Zodíaco. O melhor que se tinha para jogar era o Nintendinho, talvez o Mega Drive, talvez o Super NES. E nessa época, Diablo oferecia coisas que o Super NES não oferecia. Então, a Blizzard ela foi épica para muita gente numa fase em que você tinha tempo demais disponível e você tinha opções de menos disponíveis. E é isso que fazia com que pessoas passassem 8, 10 horas por dia jogando Diablo. E nessa vibe, nessa inércia, eles vão lá e lançam o WoW. E eles lançam o WoW e pegam a galera que era bebê ou não era nascida na época do Diablo 2, e pegam uma galera que cresceu jogando Diablo e que tinha tempo. As pessoas tinham tempo, e então elas começavam a jogar o WoW e elas ficavam muito tempo perdidas lá dentro. Essas pessoas agora, elas estão numa outra fase da vida. E quem é a Blizzard hoje? A Blizzard é uma empresa que, quando pega um pré-adolescente, quando pega uma criança de 10, 13, quando pega um adolescente de 15, 17 anos, a Blizzard ela concorre com PA e concorre com um monte de outras desenvolvedoras de jogos que fazem trabalhos tão bons quanto ou muito melhores do que o dela. Com a diferença de que ela não tem memórias nesses adolescentes e nessas crianças afetivas como ela tem com pessoas da minha idade.
Você não desenterra nas crianças e na nova geração paixões inflamadas como pelo Diablo 2, como pelo começo de tudo ali. E a Blizzard ela tá num mundo em que essas animações e esse trabalho elaborado, ele é tão caro que você não consegue sustentar um servidor aberto somente pelo ticket de entrada, somente pelo preço de venda do jogo. Ela tá num mundo onde os criadores de jogos para celular faturam milhões com microtransações. E o player do celular ele está acostumado a gastar muito. E esse muito que o jogador gasta permite que ele elabore jogos simplesmente fantásticos. E aí a Blizzard ela tá num limbo, em que se ela começa a cobrar muito, ela é vista como cassino. Qual é o problema? O problema é que a grande maioria dos players do mundo, que não o público cativo da Blizzard, já aceitou que a indústria de game é de cassino e tá ok com a existência de cassino. E esses cassinos podem existir, mas não pode ser a Blizzard. Por quê? Porque a Blizzard não é do meu coração, é da minha infância, lançou o Diablo 2, eu comprei uma cópia pirata, joguei 10 anos, aí agora quer me vender microtransação dentro de um joguinho de celular? Tomar no cu. A Blizzard ela tá num problema de definição porque a sua base de players quer uma coisa que ela não pode ser ou ela não sobrevive mais nesse mundo. E se ela for para sobreviver nesse mundo do jeito que ela precisa ser para sobreviver nesse mundo, essa frase ficou horrível, mas se ela for isso, ela não tem nada de diferente das outras que já são aquilo. Ou seja, você tem empresas de game fazendo games fantásticos na base do cassino para jogadores de mobile. Essas empresas já estão consolidadas no mercado, já estão fazendo conteúdo há muito tempo, e a Blizzard, se entrar nesse nicho, ela não vai ter nada melhor do que a empresa que já está lá fazendo isso há muito tempo. E se ela não for isso, ela não sobrevive nesse mercado. E, portanto, sendo e tentando ser isso, ela perde esse monte de gente que tá dando hate nela nas redes sociais agora, falando que Diablo Immortal é pay to win, que tem microtransação, que a Blizzard é um nojo, que a Blizzard é isso e aquilo, e não sei o que. Então, a maneira como a base de jogadores está olhando para o Diablo Immortal agora diz mais sobre o que a nossa sociedade pensa sobre o mundo do que sobre a Blizzard em si. E o que a gente pensa sobre o mundo? Que dá pra gente viver de amor. E, gente, desculpa, não dá pra gente viver de amor. O problema é que, como a Blizzard ela não levantou todo esse dinheiro das microtransações, não dá pra fazer um trabalho pro jogo ficar melhor do que os jogos que já estão aí. E como os jogadores não estão querendo gastar, porque isso faz com que a Blizzard deixe de ser a Blizzard, então a gente vai ter que voltar a jogar Diablo 2. Então quando a Blizzard for lá e lançar o Diablo 2 Reforged, Remastered, Remade 3, quando ela lançar o Diablo 2 número 25, você não vai poder reclamar, porque foi aquilo que você deu dinheiro para ela fazer. A gente tá nessa hoje. E desculpa se esse vídeo te machuca. Eu também não queria que fosse assim. Eu queria que a Blizzard voltasse, mas eu não acho que ela vai voltar. Eu jogo o mesmo jogo há muitos anos e eu xingo esse jogo todo dia. A última vez que eu gastei dinheiro nele foi em 2013. Minto, eu fui banido. Então nos últimos 2 anos eu gastei 2 vezes R$10. Então desde 2013 eu gastei R$20 na Blizzard. E durante todos esses anos eu xingo ela todos os dias. Tô jogando de graça e tô reclamando. Como que uma empresa sobrevive desse jeito? Não sabemos. Pense aí, se você souber, manda um e-mail para ela, porque talvez ela queira saber. Desculpa o tom desse vídeo, por isso, grande abraço.